Bem-vindo ao Fair Mormon Perspectivas, um programa do Fair Mormon Podcast. A série Fair Mormon Perspectivas busca apresentar santos dos últimos dias, cuja experiência ou conhecimento sobre um tema específico pode nos ajudar a considerar diferentes perspectivas no Evangelho, conduzindo à fé. Apresentação: Tiago Quirino. Edição e finalização: Weder Teixeira. Direção: Luiz Botelho. Olá a todos vocês que nos ouvem. Estamos começando mais um programa do Fair Mormon, o seriado Perspectivas, e dessa vez com mais um tema para poder ajudar todos vocês que têm dúvidas a respeito do Evangelho a ter um esclarecimento. Na manhã de hoje, conversamos com uma visita ilustre internacional, David Larsen, que é doutor, especialista no conhecimento antigo a respeito do Evangelho. Então, olá, irmão Larsen, como vai? Olá, muito obrigado por me dar essa oportunidade de conversar com vocês, um grande prazer e bom dia para todos vocês. Para você que nos ouve, deve ter ficado surpreso com o sotaque do irmão Larsen. Você que não sabe, ele é brasileiro, pelo menos de coração, né, Larsen? É verdade. Fez missão no Rio de Janeiro, é casado com brasileira, o sangue dele certamente é brasileiro. Por isso você vai poder ouvir este programa perfeitamente, com esse português tão agradável, com esse leve sotaque carioca que eu tanto amo, que o irmão Larsen tem. Irmão Larsen, você poderia, para abrir esse programa, contar um pouquinho da sua história, dizer da sua formação, o trabalho que você faz, onde você focalizou as suas pesquisas, para que assim a pessoa que está nos ouvindo possa entender um pouquinho melhor com quem nós estamos falando hoje. Com prazer. Muito obrigado pela introdução. Eu fiz missão, né, como o irmão disse, eu fiz missão no Rio de Janeiro, na época que era Rio de Janeiro Norte, né? Eu sou originalmente de Utah, nasci em Salt Lake City, mas meu pai era militar, então a gente viajou para vários lugares nos Estados Unidos, também morei na Inglaterra por uma época. E então eu não tenho um lugar certo para chamar de meu próprio lar, né? Então, quando eu fui para o Brasil, para o Rio, eu, né, consegui ter um grande amor pelo povo do Brasil e me identifiquei bastante com o povo brasileiro, né? E ao ponto que casei com uma brasileira, né? Mas eu conheci a minha esposa, a Marluce Gualberto da Silva, depois da minha missão, e a gente comunicou por carta, né? Isso foi antes da época de e-mail, né? E então voltei para o Brasil depois da minha missão, casei com ela no Rio, fomos selados no Templo de São Paulo. Um dia muito logo, esperamos, né, que vai ter esse templo no Rio, mas na época o único templo no Brasil era o Templo de São Paulo. Então casamos no Templo de São Paulo em novembro de 1998. Então estamos casados basicamente 17 anos. E eu falo português todo dia com a minha esposa, e então por isso que meu português tem só melhorado ao passar dos anos, né? Mas eu me formei da BYU em 2001 na área de estudo do Oriente Médio, e com foco na religião e a cultura antiga do Oriente Médio, de Israel. Mas daí, né,
passando o tempo, eu precisava achar um emprego e acabei trabalhando com o governo dos Estados Unidos, trabalhando com imigração. Fiz isso por uns 5 anos, mas meu coração, meu paixão estava com os estudos religiosos. Então, depois deste período de trabalho, eu voltei a estudar, fiz pós-graduação, fiz mestrado em estudos bíblicos e fiz isso na Universidade de Marquette, em Milwaukee, Wisconsin. Depois disso, eu fui para a Escócia fazer meu doutorado em estudos bíblicos na Universidade de St. Andrews, que fica na Escócia. Levei toda a minha família lá nesse ponto, né? Eu e minha esposa, a gente tinha 4 filhos, agora a gente tem 5, mas na época a gente tinha os 4 filhos, levamos para lá, eles tiveram muito boa experiência lá. Mas essa é a minha história, né? Eu terminei o doutorado em 2013. Desde esta época eu estou trabalhando na BYU, ensinando a religião, o livro de Mormon em geral. E também eu faço pesquisas, eu escrevo sobre o livro de Mormon e as outras escrituras. Estou trabalhando atualmente para uma organização chamada Book of Mormon Central, né? Central do livro de Mormon. A gente tem um website, ficamos publicando vídeos e outras informações sobre o livro de Mormon. E esperamos logo em breve ter esses materiais traduzidos para português, para poder compartilhar. Certamente vai ser ótimo para nós aqui. Com toda essa experiência, irmão David, o que mais te atraiu para que você pudesse focar todos esses anos e todo esse empenho em estudar essa história da religião, especialmente nesse ponto do mundo, né, no Oriente Médio? O que mais te atraiu para levar você a esse nível de pesquisa? Boa pergunta. Obrigado. Quando eu tive 15 anos, eu tive a oportunidade de viajar para Israel com o meu bispo na época. Ele fazia viagens para o Oriente Médio, então a gente foi junto com ele. Foi uma experiência incrível, né? Ver os lugares onde Cristo andou, onde todos esses eventos da Bíblia aconteceram. Foi, como eu disse, eu tive 15 anos e isso fez um impacto muito grande na minha mente, de saber que esses lugares eram reais. E eu podia imaginar as pessoas das histórias da Bíblia e onde eles estavam e como eles viviam. E então, né, fazendo a escola secundária e depois começando a faculdade, tudo isso era muito vivo na minha mente e eu quis me dedicar a estudar, a aprender mais a respeito de tudo isso. E é tão interessante que é um mundo antigo, né? Que mesmo na atualidade ainda tem esses resquícios de antiguidade que desperta a curiosidade de como é o passado, não é isso? O mundo hoje ele tem uma facilidade muito grande por conta da tecnologia, de acessar, de ter contato com coisas antigas, especialmente as escrituras hoje. Em qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos ter todos os volumes, os mais de 60 livros da Bíblia, todos os livros
que compõem um livro de Mórmon, tudo dentro do bolso, com muita facilidade, né? Mas não foi sempre assim. E talvez uma viagem lá em Jerusalém, a gente consegue perceber que há centenas de anos atrás as coisas eram um pouquinho mais difíceis, né? De acordo com sua experiência, irmão Larsen, como era esse trabalho, né? Como que os profetas trabalhavam em sua respectiva época, para poder transmitir a mensagem, receber inspiração, instruir o povo? Como funcionava isso? Bem, com certeza, né? Como o senhor disse, era uma época muito diferente. Não tinha tantas pessoas que podiam ler ou mesmo escrever. E então foi mais difícil para passar essas coisas, e por isso a gente tem que ter um certo respeito, né? Uma reverência pelo fato que a gente tem as escrituras hoje em dia. Na verdade, não sabemos muito sobre a preservação das escrituras em épocas muito, muito antigas, pois os textos mais antigos que temos vêm do segundo ou talvez terceiro século antes de Cristo. Temos os pergaminhos do Mar Morto, né, que foram textos que foram achados em Qumran, que é o deserto, né, perto do Mar Morto. E entre esses pergaminhos, nós achamos várias cópias de muitos dos livros da Bíblia. Então, sabemos que existiam, né? E dá para ver que as escrituras foram copiadas com muito cuidado e por vários escribas, mas o processo não era perfeito. Vemos que tem umas diferenças entre as cópias dos textos, ainda que, em geral, sejam poucas, né? Mas a gente pode ver, por exemplo, o livro dos Salmos, entre esses pergaminhos. E tem, não sei, uns 20 cópias, ou 20 pergaminhos que tem alguns dos Salmos em cada um. Você vê que eles copiavam com muito cuidado, com certeza, né, com muita atenção a detalhe, demorava muito tempo, mas copiava palavra por palavra, mas ainda você vê que tinha uns erros, tinha umas diferenças entre esses textos. Mas eu acho que é isso, né? O profeta falava e ele tinha uns escribas que copiavam o que ele estava ditando, o que ele estava passando. E esses escritos foram passados de um grupo de escribas para outro a passar dos séculos. E você acha que, por conta da facilidade que hoje nós temos em compartilhar, em transmitir esse conhecimento, o pessoal antigo talvez dava mais valor àquilo que era ensinado do que nos dias atuais? Bem, eu acho que, de algumas formas, a gente tem uma vantagem e de outras formas, não. As pessoas nas épocas antigas muitas vezes não podiam ler, né? Hoje em dia, claro que a gente tem muito mais ensino de leitura e o povo de hoje em dia sabe ler e a gente tem acesso. Naquelas épocas, seria muito pouca gente que teriam acesso às escrituras. Se conseguiam ler, às vezes só viam as escrituras algumas vezes por ano, né? Porque não tinha cópia das escrituras nas suas próprias casas. Então, muitas vezes o que acontecia é que o povo teria
estudado para decorar as escrituras. E muitas vezes eles decoravam livros inteiros, ou até, né, como se fosse a Bíblia inteira. Então eles tinham isso na sua mente. E eu acredito que isso facilitaria o seu poder de viver as Escrituras. Se você tem a Escritura na sua mente, né, no seu coração, é mais fácil trazer à tona aquelas Escrituras para você poder agir e viver aquilo. Hoje em dia, a gente tem a grande bênção de ter essas Escrituras no nosso bolso e poder acessar, poder ler quando a gente quiser. A questão é se realmente fazemos aquilo, né? Se a gente gasta tanto tempo lendo as Escrituras, muito menos, eu acho, a gente tenta decorar as Escrituras para poder usá-las na nossa vida diária. Tem que saber aproveitar, né? Já que hoje em dia é tão fácil o acesso, eu acho que a dedicação individual de conhecer as Escrituras e aplicá-la na vida se tornaria mais... pelo menos deveria ser um foco, né, em todo mundo que tem esse lado religioso dedicado nas Escrituras. Isso me faz lembrar de que, ao estudar as Escrituras, muitas vezes o membro da igreja, o estudioso comum, né, do dia a dia, aquele que estuda as suas Escrituras na mesa da sua casa diariamente, essa pessoa, ela geralmente tem dúvidas ou surgem pensamentos a respeito de diversas doutrinas. E no estudo mesmo, as pessoas acabam encontrando respostas, né? Uma das perguntas mais comuns, pelo menos aquelas que nós estamos familiarizados, é com respeito às diferenças de comportamento que Deus apresenta nos diferentes livros, né? No Velho Testamento, a gente vê repetidas vezes Deus se apresentando como o Senhor dos Exércitos, parece que é um Deus cheio de justiça e pouco amor. Em compensação, no Novo Testamento, aparenta ser um Deus cheio de misericórdia, cheio de bondade, assim é também no livro de Mórmon, né? Então, a pergunta que eu gostaria de deixar aqui, existe mesmo, ao seu ver, essa diferença de perfil a respeito de Deus quando nós comparamos os diferentes livros de Escrituras? Isso realmente é uma pergunta comum, né, que pessoas têm sobre as Escrituras e uma fonte de preocupação né, da consistência das Escrituras e a mensagem que estão tentando passar. Então, eu tenho compaixão por pessoas que estão lutando com essas perguntas, mas eu acredito que quando a gente vê a grande visão, né, a história completa das Escrituras, eu pelo menos vejo bastante consistência entre o que o Deus do Velho Testamento está fazendo e a mensagem de Cristo no Novo Testamento. Eu acredito que Cristo foi mandado por uma missão específica. Ele estava tentando colher, né, como se diz, ele estava tentando juntar o povo de Deus e mostrar o caminho de volta para nosso Pai Celestial. Então, ele veio com uma mensagem de que Deus quer os seus filhos de volta, né? O Deus do Velho Testamento, né, realmente, às vezes parece ser um Deus de raiva, de destruição, ou sem amor, sem misericórdia, a um certo nível. Mas eu acho que, né, desse mesmo jeito, a gente precisa lembrar que é Cristo mesmo que voltará à Terra
para o dia de julgamento, separando os justos dos iníquos, destruindo tudo que é do mal. Então, Cristo tem esse lado também no Novo Testamento. Não tem muita diferença quando compara todo o corpo das Escrituras. Mas eu acho que muitas vezes pessoas, por a gente ler mais o Novo Testamento do que a gente lê o Velho Testamento, às vezes não reparamos o quanto amor Deus tem, né? O Senhor Jeová tem no Velho Testamento. Se não importar, eu queria ler uma escritura de Isaías para demonstrar isso. Sim, pode ler, por favor. Ok, isso é Isaías, capítulo 63, versículos 7 a 9. E o Senhor está falando da coligação, né, das tribos, desculpe, de Israel. E ele fala, das benignidades do Senhor farei menção. Isso é Isaías falando. E dos muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos fez, e da grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, contudo meu povo são filhos que não mentirão. Assim ele se fez seu salvador. Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os redimiu. E os tomou e os levou sobre si todos os dias da antiguidade. Então, eu acredito que escrituras como essa realmente mostram a paciência do Senhor, o amor, quantas vezes ele voltou para salvar seu povo e esperou para eles se arrependerem. Uma outra escritura é Jeremias 31, 3. E fala, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benevolência te atraí. A gente vê, né, isso são só duas escrituras, mas a gente vê muitas vezes que o Senhor estende os braços do amor para o seu povo. Ele é misericordioso, ele tem paciência, tem muito amor, como falou Jeremias, tem um amor eterno pelos seus filhos. Então provavelmente, essa gama de pessoas que hoje criticam, não só a igreja, mas o cristianismo como um todo, quando eles atacam que o Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo, que matava multidões, que exigiam sacrifícios absurdos, provavelmente essas pessoas elas estão olhando para pontos específicos das Escrituras e ignorando partes tão importantes como essas dois simples exemplos que você nos deu, não é isso? Exatamente, né? A gente vê esses exemplos, tipo, quando o povo de Israel estava entrando na terra de Canaã, né? E eles entravam e eles lançavam fora os povos que moravam lá. E a gente vê nessa violência, guerra e né, parecendo que o Senhor está aprovando disso, está mandando isso. Eu realmente acredito que esses são exemplos específicos e tinha razões específicas que essas coisas estavam acontecendo. Não é que o Senhor aprova a violência em geral, porque tipo, nesse evento da conquista da terra, o Senhor, ele fala, pode ver em
Deuteronômio 18, que ele estava lançando as pessoas fora dessa terra sagrada por causa de suas abominações. Né? Fala em versículo 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. E lista todos esses pecados que esse povo estava cometendo, como eles estavam sacrificando seus próprios filhos, né, queimando eles por fogo. Vários outros pecados horríveis. E daí o Senhor fala, em versículo 12, ele fala, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Entendeu? A Bíblia explica que a razão que esse povo tinha que ser lançado fora da terra é por causa dessas abominações horríveis, e ele queria que seu povo pudesse herdar a terra que realmente era deles, e que eles pudessem viver sem ser expostos a esses pecados, porque o Senhor sabia que eles também iam cair nos mesmos pecados. E então, do meu ver, a Bíblia não está promovendo a violência, ou não está dizendo que está tudo bem para pessoas fazerem isso. Era um evento específico que o Senhor precisava que seu povo estivesse livre desses pecados. Então, são casos muito específicos, né? Irmão Larsen, você devido ao seu histórico de pesquisas a respeito do Velho Testamento, possa nos dar mais certeza a respeito dessa outra pergunta que eu tenho para fazer, sobre a qualidade da tradução que hoje nós temos acesso. Né? O conteúdo do Velho Testamento hoje, ele está bem traduzido? Bem, essa é uma boa pergunta. E eu começaria dizendo que nós sabemos que existem erros na transmissão das Escrituras. Apesar de que eles foram passados com muito cuidado, copiados cuidadosamente, com muita atenção. Então, como eu estava falando antes dos pergaminhos do Mar Morto, a gente pode olhar o livro de Isaías naquela época, isso é tipo 200, 300 anos antes de Cristo, e a gente pode ver que o livro de Isaías, naquela época, era bastante a mesma coisa que nosso livro de Isaías de hoje em dia. Mas quando a gente faz uma comparação muito cuidadosa, a gente vê que tem muitas variações, tem erros, que tem coisas que não foram passadas exatamente. Se olharmos as cópias diferentes que tem do livro de Isaías, ou Jeremias, ou dos Salmos, a gente vê que tem versões diferentes que existiam, e ao passar do tempo, certas versões das Escrituras foram aceitas e outras foram rejeitadas. Então, eu realmente acredito no que fala na regra de fé, que cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Eu acredito que, em geral, é traduzido corretamente, mas tem erros, tem coisas que se contradizem. Tá, e dentro desse seu contexto acadêmico,
apesar de algumas partes se contradizerem, usar essa regra de fé como crer ser a palavra de Deus, desde que seja traduzida corretamente, não coloca um pouco em risco a fé geral daquele membro da igreja comum que frequenta a igreja todos os domingos, tal? Isso não coloca em risco a fé dele no Velho Testamento, quando ele sabe que existem aí várias versões que já passaram e que numa convivência acabamos selecionando uma das versões e estamos usando hoje em dia? Bem, eu consigo entender a preocupação que pessoas poderiam entender e talvez a vontade de não ter tanta confiança, por exemplo, no Velho Testamento. Mas, como eu disse, essas coisas foram passadas por muitos séculos com a maioria do texto não mudando. Então, dá para ter uma certa confiança de que o que estamos lendo vem do passado antigo de uma forma bastante completa. Quando nós pensamos nesses erros, nas mudanças, nas variações, são nessas horas que eu agradeço que a gente tem profetas modernos e a revelação moderna. Isso foi das grandes missões do livro de Mórmon, de trazer de volta as doutrinas puras do Evangelho. E o papel de profetas modernos é de confirmar para nós a doutrina pura, a doutrina do Evangelho, como Cristo quer que nós acreditemos. Então, eu acredito que devemos ter confiança em estudar o Velho Testamento e assim também o Novo Testamento, sabendo que eles preservam as palavras de Deus de um jeito que é bastante completo e que qualquer coisa que não esteja totalmente, poderíamos dizer, do jeito que o Senhor quer que seja, Ele vai nos dar essas verdades através da revelação moderna. Sabe, eu fico pensando que nesse ponto a ciência e a religião acabam dando-se as mãos, né? Porque tem uma escritura lá em 1 Nef 13 que diz que muitas partes preciosas das escrituras seriam perdidas, né? E hoje, assim, conhecedores da história, como você e outros pesquisadores, conseguem confirmar isso mesmo, né? Que no decorrer de muitos centenas de anos, a transmissão do ensinamento religioso teve perdas, mas hoje, graças a profetas vivos, nós conseguimos restituir, né? Você pensa assim também, irmão Larsen? Sim, não, eu concordo, né, completamente. Né, a Bíblia mesmo fala de outras obras ou escritos que existiam, mas que não possuímos hoje em dia. E, como o senhor mencionou, a ciência, né, a arqueologia, a gente está descobrindo muitos livros, muitos textos que foram perdidos. Então, vemos que existia um entendimento mais amplo, existia outros escritos, e o livro de Mórmon confirma isso, né? Uma das coisas que eu gosto de pensar a respeito, né, quando a gente lê em 1 Nef 13, né, que
muitas partes que são claras e preciosas foram tiradas, né? Neff fala que essas coisas foram tiradas do Evangelho do Cordeiro, né? E fala também muitos convênios do Senhor foram tirados. Então, ainda, né, se a Bíblia é completa ou não é completa, muitas vezes o que foi perdido foram as tradições, o entendimento, o sacerdócio, a prática correta das ordenanças, né, e os convênios. E essas coisas são o que existe no Evangelho em volta das Escrituras. A gente tem a palavra de Deus escrita, mas muitas vezes o que foi perdido foi um entendimento de como interpretar aquela palavra, como exercer o sacerdócio, qual é o jeito certo de batizar ou de administrar o sacramento. Muitas vezes são essas coisas que foram perdidas, e são justamente essas coisas que são devolvidas, são restauradas para nós através da revelação moderna. Irmão Larsen, durante todos esses anos de pesquisa sua, o contato que você teve com tantas evidências, contextos históricos e tudo mais, você nunca achou nada que colocasse a sua fé contra a parede, assim? Nunca achou nada que pudesse abalar as suas crenças? Bem, eu diria que o que é mais difícil no mundo de hoje é como as pessoas tentam passar informação. Eu participei em várias aulas, claro, sobre religião, sobre a interpretação das Escrituras, e foram nessas horas que eu tive que realmente estabelecer o que é que eu acredito e o que é que eu entendo sobre as Escrituras e a interpretação das Escrituras, porque os professores de religião vão interpretar de um jeito ou de outro jeito, e todo mundo discordando de como é a interpretação das coisas. E são nessas horas que seria fácil se perder e começar a entender as Escrituras de um jeito diferente, e rejeitar o que aprendeu na igreja no passado. Então, são nessas horas que realmente eu tive que saber o que eu acredito como membro da igreja. E em termos de o que eu estava estudando nas Escrituras, nos escritos, como os livros de Enoque, ou escritos entre os testamentos, que eu ganhei muita informação dessas coisas que eu estava lendo, mas verdadeiramente acredito que as coisas que eu estudei fortaleceram a minha fé, de um jeito que meu testemunho do Evangelho, como eu fui ensinado, ficou mais forte em estudar essas coisas. Eu conheço pessoas que realmente tiveram dificuldades, mas talvez foram as coisas que eu escolhi estudar. O jeito que eu apliquei essas coisas para mim e na minha mente, que eu acredito que me fortaleceram mesmo. Ok, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Quer dizer, vou mudar um pouquinho do foco, né? Mas o tema permanece o mesmo. Eu queria falar sobre a origem da Bíblia como nós temos hoje. O irmão conseguiria explicar, assim, rapidamente, como surgiu, ou como foi a escolha dos livros, ou por que eles seguem essa ordem, por que começa em Gênesis e termina no Apocalipse, como nasceu o livro único, volume único que nós temos e usamos hoje
em diferentes religiões? Essa é uma pergunta muito boa e é um assunto muito complexo, mas vou tentar fazer meu melhor de explicar um pouco como essas coisas foram se juntando. Os livros da Bíblia foram juntados pouco a pouco, né, durante muitos séculos. Às vezes dá para ver que uns dos profetas são familiares com os escritos de outros, ou com os salmos, ou com outras escrituras, mas muitas vezes esses escritos dos profetas, os escritos históricos, foram se juntando entre certos grupos durante a história, ao passar dos séculos. Mas né, a gente vê, lendo as escrituras, que às vezes os profetas parecem não conhecer as outras escrituras. Por exemplo, às vezes a gente vê referências ao Êxodo em outras partes da Bíblia, mas daí parece não conhecer muito das histórias de Gênesis. Né? Conhecem Moisés, mas parece não conhecer Abraão. Então, a gente vê que não existia esse corpo de escrituras da Bíblia, tudo junto, né, ao passar da história de Israel e dos judeus. Os livros, os escritos foram se juntando depois. Parece que certas histórias ou certos textos foram passados em certos círculos e outros não. Na época em que a gente vê os pergaminhos do Mar Morto, né, entre 300 anos antes de Cristo até a época de Cristo, vemos que tiveram basicamente todos os livros do Velho Testamento. Né? Entre esses pergaminhos, a gente acha todos os livros que nós conhecemos do Velho Testamento, a menos o livro de Éster. E a gente não sabe por que eles não tinham Éster, talvez não estava circulando tanto quanto os outros livros. Mas também, entre esses livros da Bíblia, eles também tinham vários outros escritos que não existem em nossa Bíblia. Então, podemos ver que existia muitos escritos religiosos que foram circulando e, ao passar dos séculos, as pessoas começaram a juntar essas histórias, esses escritos, e mais ou menos na época de Cristo, eles tinham um corpo de escritos que acreditavam ser inspirados ou ter autoridade. Mas não foi até uns 90 anos depois do nascimento de Cristo que foi feito um conselho dos judeus para decidir quais livros seriam canônicos. E não sabemos se isso é lenda, mas acreditamos, né, que teve uma reunião num lugar chamado Jânia, que eles sentaram, né, um grupo dos elders dos judeus e tentaram decidir quais livros seriam aceitos como canônicos, como inspirados, e quais livros seriam rejeitados. Então, vemos que só nessa época começou a ter mais um corpo de escrituras que é como o nosso Velho Testamento. Mas ainda não tinha a ordem que nós temos, e isso só vem muitos séculos depois. A mesma coisa acontece com o Novo Testamento. Tem os escritos dos apóstolos, tem os livros de Mateus, Lucas e esses circulando, né? Tipo, vamos dizer, a igreja que está na Síria tem alguns dos escritos, a igreja que está na Roma tem outros escritos, e não era juntado como está hoje em dia na Bíblia.
E só foi, no segundo século depois de Cristo, que eles começaram a dizer, precisamos fazer umas decisões de quais desses livros vão ser aceitos como autênticos e quais a gente vai rejeitar e tudo isso. Então, foi um grande processo, muitas disputas, existiam disputas até bem depois que umas dessas listas foram formadas. Por exemplo, a gente lê no livro de Judas, é chamado de Judas, no Novo Testamento, que eles mencionam a profecia de Enoque, como se eles tivessem os escritos de Enoque. Bem, hoje em dia a gente não tem nenhum livro de Enoque em nossa Bíblia, mas se você olha a Bíblia que eles usam na Etiópia, na igreja cristã, a igreja ortodoxa da Etiópia, eles têm um livro de Enoque na Bíblia deles e vários outros livros que nós não temos em nossa Bíblia. Então, vemos que foi esse processo de aceitar e rejeitar, e talvez, às vezes, rejeitaram coisa que era realmente inspirada e boa, que nós simplesmente não temos em nossa Bíblia de hoje em dia. Mas foi assim, né? A passar dos séculos, aceitando, escolhendo, rejeitando, e temos o que temos hoje em dia na Bíblia. Irmã, você citou os escritos do Mar Morto algumas vezes. Eu não sei se todo mundo que hoje nos escuta, se eles já estão familiarizados com isso. Você conseguiria nos dar um histórico breve do que são e hoje qual seria a relevância dele para os estudos religiosos? Sim, com certeza. Eu tenho um certo amor pelos pergaminhos do Mar Morto porque eu fiquei bastante tempo durante meu doutorado estudando esses escritos. E para dar uma pequena história desses textos, foram descobertos num lugar chamado Qumran, nos anos 40 do século XX. Um menino árabe, né, começou com um menino árabe que estava cuidando das ovelhas dele nessa área, perto do Mar Morto. E parece que o cachorro dele fugiu e subiu na montanha e entrou em umas cavernas. E o menino jogou uma pedra na caverna para fazer o cachorro sair e voltar para ele. Mas o que aconteceu foi que ele ouviu quebrar alguma coisa nessa caverna. E quando ele subiu lá e conseguiu entrar e ver o que tinha quebrado, ele viu que tinha vários vasos, vários potes feitos de barra dos tempos antigos. E dentro desses potes tinham pergaminhos escritos em couro ou em pergaminho, e ele achou vários desses pergaminhos. Então, começaram a ser vendidos, né, por aí, até que os estudiosos começaram a reparar e verificando que realmente eram escritos antigos. E tinha passagens ou livros inteiros da Bíblia e outros escritos religiosos nesses pergaminhos, e começaram a fazer toda a arqueologia da área e conseguiram achar uns 7 cavernas cheias desses pergaminhos. Acharam milhares de pergaminhos ou pedacinhos de pergaminho ou de couro com coisas escritas. Então, ao passar das décadas, dos anos 40 até agora, os estudiosos foram traduzindo
e passando o que estava escrito nesses pergaminhos, e isso que a gente chama hoje em dia os pergaminhos do Mar Morto. Também você perguntou sobre como isso afeta os estudos bíblicos de hoje em dia. Eu até faria uma pergunta adicional, né? Assim como você acabou de explicar que a Bíblia foi passando ao longo dos anos, o grupo de líderes religiosos acabaram decidindo quais eram os livros que deveriam compor o volume único da Bíblia, né? Será que com os pergaminhos do Mar Morto não aconteceria a mesma coisa daqui a alguns anos? Decida-se numa grande conferência de líderes religiosos que a partir de determinada data esses livros vão entrar agora na Bíblia ou vão compor algum outro livro. Você acha que isso aconteceria um dia? É difícil saber, porque as igrejas são muito apegadas à ideia de que a Bíblia está totalmente completa e a revelação de Deus, que é a Bíblia, não deveria mudar, não deveria ter nada adicionado. A gente conhece muito bem esse problema, né, ou esse comentário que pessoas falam sobre a nossa igreja, que estamos adicionando mais escritura, mais informação de Deus, e as pessoas falam, né, a gente não precisa mais, tá tudo completo na Bíblia, né? Então, ainda que os pergaminhos do Mar Morto tenham muitas coisas, muitos escritos que são de grande valor para o entendimento da Bíblia, para o entendimento do judaísmo, mesmo o cristianismo, seria muito difícil esses escritos que não fazem parte da Bíblia serem aceitas universalmente pelas igrejas e pelas religiões como alguma coisa de valor, uma coisa que é verdadeiramente vindo de Deus, né? Porque por causa dessa ideia que tem sobre a Bíblia. Agora, voltando também para um outro assunto, a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, nos dá alguns relatos de fatos verdadeiramente impressionantes. Por exemplo, o Jardim do Éden, o dilúvio, a Torre de Babel, né? Por que hoje é tão difícil achar elementos arqueológicos que comprovem que esses fatos aconteceram? E constantemente eles são jogados, né? São desacreditados muitas vezes pela ciência, porque não existem provas físicas de que tais eventos tenham acontecido. Sim, eu diria, né, como introdução, que ainda com o nosso grande conhecimento de ciência de hoje em dia, não sabemos tudo, né? Existem muitas teorias que hoje são aceitas e que amanhã vão ser largadas, né? Então, eu diria para pessoas que acreditam na Bíblia, que acreditam nas Escrituras, que a ciência não pode nos dizer tudo, né? Então, com isso como introdução, né, eu diria que também temos que lembrar que a Bíblia foi escrita por homens e representa o entendimento limitado das pessoas, né, das pessoas da época em que eles escreveram essas coisas. Eu sinceramente acredito que as Escrituras são inspiradas por Deus e muitos destes relatos que parecem ser fantásticos ou não muito realísticos
tem um fundo de historicidade, mas também acredito que a porção deles que foi dado por Deus foi dado de um jeito que as pessoas da época podiam entender e também foram registrados e passados de um jeito imperfeito, né? Então, a gente vê um evento como o dilúvio, por exemplo. Não existe muita evidência por um dilúvio mundial, né? Não estou dizendo que isso seria impossível de acontecer, mas eu pessoalmente não tenho muito problema de aceitar a ideia de que o lugar geográfico que o dilúvio da Bíblia atingiu foi simplesmente o mundo inteiro que eles conheciam na época, né? Ou algo assim. Né? A gente não tem que entender tão literalmente as palavras que a Bíblia está dizendo, que também temos que negar o que a ciência está descobrindo ou não descobrindo. Mas também não precisamos dar toda a confiança na ciência, pois a gente não sabe o que vai ser descoberto amanhã, o ano que vem, ou 10 anos daqui. Então, a gente tem que ter uma certa fé na mensagem das Escrituras, o que está tentando nos ensinar, e também não perder fé quando a ciência não está concordando completamente. Eu tenho um filho de 8 anos que me perguntou recentemente se os cientistas já tinham descoberto fragmentos da Arca de Noé, né? Eu falei que não, ainda não, né? Daí ele me perguntou o porquê. Eu disse que eles só não procuraram ainda no lugar certo, que no dia que começarem a cavar no lugar certo, eles achariam, né? Mas eu acho que algumas coisas são assim mesmo. Nós não temos evidências ainda de determinados fatos grandiosos do Velho Testamento, porque não estamos procurando, talvez, no ponto exato onde eles aconteceram, né? Deixa eu encaminhar agora para a parte final dessa entrevista. Infelizmente, irmão Larsen, nosso tempo é curto, né? Então nós temos que aproveitar assim, o máximo possível. No ano passado, você fez um discurso na conferência anual do Fair Mormon, lá em Provo, com o tema A Ordem da Casa do Senhor, Práticas Antigas e Experiências Modernas. Então, você poderia compartilhar conosco alguns pensamentos ou os pontos mais importantes do seu discurso, especialmente qual seria a relação de semelhanças e diferenças entre as ordenanças hoje dos templos com as dos templos antigos? Sim. Falando brevemente, a minha apresentação foi a respeito do templo e como um estudo dos templos antigos pode nos informar ou nos ajudar a entender o que nós estamos fazendo no templo de hoje em dia. E quando eu disse antes que muitas das coisas que eu estudei fortaleceram o meu testemunho do Evangelho, muitas dessas coisas foram a respeito do templo, porque nós podemos ver em vários escritos antigos que não existem na Bíblia, coisas que são semelhantes a que nós fazemos no templo de hoje em dia. E eu posso falar sobre algumas dessas coisas, mas vou também falar sobre o fato que também existem muitas coisas que às vezes não reparamos que estão na Bíblia, que são sobre o templo, ainda que quando lemos eles não parece ser, talvez, sobre o templo, ou não parece ter a ver com o que nós fazemos hoje em dia. Mas uma das coisas que eu estudei mais no meu doutorado foi sobre os Salmos.
E os Salmos falam mais sobre o templo do que quase qualquer outro livro da Bíblia, ou qualquer livro de escritura que temos. Os Salmos falam sobre o processo de ir para o templo, de passar pelos portões do templo e entrar nos cortes do templo, na área do templo. E falam de ver o rosto do Senhor no templo. Se buscar nos Salmos, você vai achar essas coisas. Então, na minha apresentação, eu peguei algumas dessas informações, o que os Salmos falam de passar pelos portões do templo. E eu vi que tinha bastante comparação com o que nós fazemos no templo de hoje em dia. Por exemplo, antigamente tinha a ideia de que tinha pessoas guardando ou bloqueando, pode dizer, os portões do templo, e que precisava ter uma conversa com esse guardião do portão, do véu, poderia dizer. Precisa ter uma conversa com ele e responder suas perguntas para poder passar pelo portão e entrar no templo. Então, os que já passaram pelo templo podem ver, talvez, uma correspondência com o que nós fazemos no templo de hoje em dia. E tem vários outros pontos, né, que eu apresentei. Vou ter que traduzir isso para português algum dia logo. Mas tem várias correspondências entre textos antigos e o que fazemos no templo hoje em dia. Claro que tem diferenças. Por exemplo, todo mundo conhece que foram feitos e, né, o que o sumo sacerdote faz com o sacrifício, entrar no lugar santíssimo. Existiam essas coisas no templo antigo, mas não era só isso. Também tinha mais envolvido na experiência do templo que às vezes não entendemos porque só prestamos atenção a certas passagens. Mas eu acredito, é meu testemunho, que o que fazemos no templo hoje em dia foi revelado nos tempos antigos. E existia, e podemos achar essas correspondências, essas evidências, se estamos realmente procurando aquilo. Irmão Larsen, eu estou com uma curiosidade aqui, e eu gostaria da sua ajuda para solucionar isso. Eu fico curioso em saber como que hoje, uma pessoa como você, que é um estudioso, um acadêmico, que passou anos estudando as escrituras antigas, como que você hoje estuda suas escrituras? Né? E que talvez quais conselhos ou quais dicas você poderia dar para o membro da igreja que hoje quer melhorar a forma como estuda as escrituras? Isso é uma pergunta muito boa. E não sei se eu estudo as escrituras muito diferente de muitos de vocês. Mas fazendo os estudos bíblicos me deu um vocabulário talvez um pouco diferente de como eu refiro a essas coisas. Eu gosto de usar uma prática chamada intertextualidade. Intertextualidade é só uma palavra grande para o estudo do relacionamento entre os textos. Né? Se, por exemplo, uma escritura do Velho Testamento que se trata do templo se acha no livro de Mórmon, vamos dizer, Salmo 24. Né? Salmo 24 fala sobre o templo, fala sobre, como eu estava falando, essa entrada pelos portões do templo para ir ver o rosto de Deus. Podemos ver, por exemplo, que
Alma cita o Salmo 24 em Alma capítulo 5. Em Alma capítulo 5 fala de se imaginar subindo ao céu, estando perante o Senhor e sendo julgado pelo Senhor, né? Face a face com Ele. Então, a gente vê que Alma está pensando nessa escritura sobre o templo do Velho Testamento quando ele está descrevendo o que está acontecendo. Então, eu acredito que tem muito valor em entender, no contexto do livro de Mórmon, como essas escrituras do Velho Testamento estão sendo usados. E a gente, assim podemos entender muito melhor o que o profeta do livro de Mórmon, por exemplo, está tentando dizer. Então, resumindo, eu diria que podemos seguir as notas de rodapé e ver aqueles outros textos que têm a ver com a escritura que nós estamos lendo. Eu sei que isso não é algo muito complexo, ou talvez não pareça muito avançado, mas eu acredito que realmente ajuda. E às vezes as notas de rodapé não vão ter todas as escrituras que vão te ajudar a entender aquela passagem do livro de Mórmon, ou aonde estiver lendo, mas vai ser um começo para o seu estudo mais profundo, né? E se está comparando as passagens e o que estão dizendo e como são relacionados, o seu entendimento só vai crescer, vai aumentar e você vai desfrutar bem melhor do que você está lendo, mais do que só lendo a passagem e, né, eu terminei o capítulo, parabéns, né? É muito mais valor, em minha opinião, ficar mais tempo estudando poucos versículos e comparando essas escrituras que tem nas notas de rodapé. Irmão David Larsen, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui conosco. Foi muito esclarecedor. A forma como você aborda o assunto do Velho Testamento mostra uma segurança muito grande do conhecimento que você tem. Desde este momento, eu gostaria já de estender um convite para o irmão a participar de um outro programa como este futuramente, para falar exclusivamente sobre o livro de Mórmon, porque hoje você contribuiu muito para o nosso conhecimento, para o enriquecimento da nossa fé. Então, agora, só para encerrarmos o programa, o irmão poderia compartilhar o seu testemunho? Seria um grande prazer. Eu tenho um testemunho muito forte do Evangelho. E faz muito tempo que eu não presto meu testemunho em português ou para os brasileiros, mas eu amo tanto o povo brasileiro e tem um lugar muito especial no meu coração para vocês. Então, eu quero que saibam que eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi restaurado usando Joseph Smith como profeta, como instrumento para restaurar essas verdades para a Terra. Antes de eu fazer missão aí no Rio, eu decidi que eu precisava saber para mim mesmo que o livro de Mórmon era verdadeiro, que a igreja é verdadeira. Então eu decidi orar, né, como somos ensinados a orar e buscar a verdade através do Espírito Santo. E eu posso dizer que eu realmente tive uma resposta à minha oração, e esse testemunho que eu ganhei me ajudar a testificar do Evangelho na minha missão e fazer a decisão de seguir o estudo das Escrituras, o estudo do Evangelho, como uma carreira que teve um lugar tão grande
no meu coração. Eu tive uma paixão tão forte por causa deste testemunho que eu obtive, que eu quis continuar fazendo essas pesquisas, esses estudos pelo resto da minha vida e fazer isso a coisa central, a coisa mais importante da minha vida e poder passar este testemunho que ganhei, essas verdades que eu conheço com todo mundo, com todas as pessoas que eu poderia entrar em contato. E esse tem sido uma grande bênção na minha vida. Eu sei que temos profetas modernos. O presidente Monson é nosso profeta, escolhido pelo Senhor, que comunica com o Senhor e que passa para nós o Evangelho como o Senhor quer que nós o sigamos. E eu amo o Evangelho de Jesus Cristo e eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Este, então, foi o episódio Fair Mormon Perspectivas, tratando exclusivamente hoje sobre o Velho Testamento, com essa figura brilhante, que foi o irmão David Larson, um especialista no estudo dos registros antigos, né, os nossos registros históricos e religiosos da antiguidade. Para você, então, que nos ouviu, se tem ainda dúvidas, se gostaria de esclarecer mais pontos que não deu para a gente colocar todas as perguntas aqui hoje, pode nos enviar as perguntas, nós encaminharemos para o irmão Larsen e teremos todo o prazer de devolver essas perguntas no futuro. Se você gostou desta apresentação, curta a nossa página no Facebook, também no YouTube, e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso. Esperamos nos encontrar na próxima vez. Até mais e bons estudos. Obrigado por ouvir o Fair Mormon Podcast. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos ajude a aumentar a popularidade deste programa se inscrevendo em nosso canal e comentando o episódio. As opiniões expressadas neste podcast não constituem necessariamente a posição de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou do Fair Mormon.